Eu estava analisando, se os crentes falassem, crente e pastor, falasse de Jesus do jeito que estão falando de política hoje, eu acho que não tinha mais pecador no Brasil, não. Silas Malafaia, indignado, veio em suas redes sociais e disse que Alexandre de Moraes deve ser preso urgente para o bem da democracia. Ele conclama Bolsonaro a ir às ruas fazer uma manifestação pacífica por causa deste motivo. Também veio em suas redes sociais se manifestar. Foi o pastor Marco Feliciano que disse o que você vai ver agora. Olá, nação brasileira, eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal, e enquanto tem liberdade, quero deixar esse vídeo aqui gravado, e se você puder compartilhar, eu vou agradecer muito. Hoje é 8 de fevereiro, e eu continuo chorando a morte de um ente querido. Uma vez eu falei sobre isso e eu disse que era a morte de alguém a quem eu prestei juramento solene em defender e por ela lutar. A morte da democracia brasileira. Eu havia dito a primeira vez que ela havia morrido de morte matada por 10 balas em um julgamento injusto que ceifou a trajetória de um patriota, hoje preso, pasmem, mesmo após receber um indulto presidencial. Mas eu estava errado. Ela não havia morrido. Ela foi para a UTI. Mas agora eu sinto que ela morreu mesmo. E agora sim, dia 8 de fevereiro, de morte matada. Dessa vez, não precisou de 10 balas, bastou uma única e certeira bala. Da outra vez, ela foi pega de emboscada, na calada da noite. Desta vez, foi à luz do dia, foi premeditado e nós já esperávamos. E como antes, ninguém pôde defendê-la. Porque o batalhão dos 513 não tem forças, pois quem o lidera se silenciou. E quem dos 513 se atreveu a lutar, recebeu um alvo em suas costas e a qualquer momento pode tombar. Já no batalhão dos 81, este sim, com munição certeira para acabar com essa sandice, não se move dado a inércia do mineiro que o lidera e que se acovarda dia após dia. E aos poucos soldados deste batalhão de 81, eles lutam isolados numa batalha hercúlea, porém suicida. Entendedores entenderão. Ambos os batalhões já não têm forças para defendê-la. Quando ela clamou por socorro a primeira vez, só 130 do batalhão de 513 a ouviram. Lembram? Mas enfraquecidos não puderam fazer muita coisa. Coitada da democracia, sentenciada à morte sem direito a recurso. Vai recorrer para quem? Para o bispo? Acho que não. Para o pastor, que faz o que pode, mas é um ser normal contra uma potestade jamais vista em nosso país. Um dia eu critiquei o pastor e hoje eu entendo. Ele não foi bem-vindo lá e sofre retaliações também. Pobre democracia, abandonada por aqueles que deviam defendê-la, todos cheios de medo de serem os próximos. Pobre democracia, morreu e levou junto agora a sua irmã, a Constituição. Esta que está sendo rasgada, retalhada, pisoteada e interpretada de forma a justificar a morte da democracia. Fulminadas elas, democracia e Constituição, quem será a próxima vítima? Ah, já sei, é claro. Será a filha da democracia, a liberdade. A liberdade já está sendo vigiada no Brasil, querem inclusive em sua regulação. Por aqui só há liberdade se você pensa como os vermelhos. E não importa se você é pedófilo, se suas matérias falsas causam a morte de uma inocente, desde que pensem como os vermelhos, tá tudo bem, afinal é tudo pela revolução. Se George Orwell aqui estivesse, eu lhe diria, 1984 não, George, mas sim 2024. Que o Deus Altíssimo tenha piedade hoje do capitão, que neste momento perde o passaporte, seu partido, que também é o meu, perde recursos em processo milionário e passa por vexame nacional hoje, dia 8. Pasmem, em ano eleitoral. Sobre o capitão, em breve lhe tirarão a liberdade, pois dia após dia minam a sua reputação com difamações pútridas. Afinal, um sistema, um consórcio nefasto de vampiros revanchistas preparam o grande finale, a sua prisão. Alguém duvida? Quem liderará o batalhão dos 513 e o batalhão dos 81? A gente sabe que tem muitos inimigos infiltrados nesses batalhões, mas eu creio que a maioria ainda ama a pobre democracia e quer ressuscitá-la. Mas os soldados estão com tanto medo que chegam a ter que falar em código. E quando os soldados do povo estão com medo, é porque a coisa está feia de verdade. Ah, sim, o povo. Seus patriotas, ao preço de 17 anos de reclusão, são usados como exemplo para que ninguém mais se manifeste publicamente. No início eu falei sobre a bala certeira, não é mentira. É uma só mesmo. Mas também falei de uma potestade, pois é. A potestade tem essa arma fulminante, que a usa para matar todos aqueles que se opõem. E isto em tom de deboche. Multa de 22 milhões para um partido de número 22. Prisão de 17 anos para quem elegeu o capitão em sua primeira vez e usou o número 17. Nada é por acaso. A quem recorrer senão a Deus? A democracia está no caixão indo para o cemitério e todos assistem os que seguram as suas 6 alças. Estão lá um mineiro covarde, um alagoano silencioso, uma potestade, um comunista, um sistema de comunicação e um bebum que vai tropeçando e rindo de tudo e de todos. Quem salvará nossa pátria?
antes que enterrem a democracia e ela na sequência. Mas o que você acha de pastores e pregadores envolvidos com política? Veja agora o posicionamento do pastor Osiel Gomes sobre o cristão e a política. Eu estava analisando, se os crentes falassem, crente e pastor, falasse de Jesus do jeito que estão falando de política hoje, eu acho que não tinha mais pecador no Brasil, não. Não era assim? Mas não, pronto, é um desespero para falar de política, é um desespero para falar de homens, mas não fala de Jesus. Não é assim? Eu fico pensando, nós somos apolíticos? Não, somos cidadãos, temos que votar. Mas John Knox disse uma coisa, nós vivemos em um mundo que tem uma política corrupta e que nunca ela vai mudar. Nós temos que lutar contra a injustiça, contra a crueldade, nós temos que lutar por boas políticas públicas, mas o coração do homem é perverso. A melhor política quem tem para nós, irmãos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a política do céu, é a política da vida eterna. Como cidadão eu voto, como cidadão eu posso requerer meus direitos, como cidadão eu tenho que ter voz. Agora, como corpo de Cristo, como igreja, eu sei que os meus ideais são outros. E aí pronto, isso vai, a igreja. E quem lembra da história de 313, com Agostinho misturando a igreja com a política, a coisa nunca mais prestou. Esfria porque tu começa a brigar com outro crente, e aí fica um negócio frio. Aí tu puxa a bandeira para um lado, esse puxa a bandeira para o outro lado aqui, tu vai não sei para onde, outro vai não sei para onde, e o pau quebra. Aí quando chega no culto, tu não tem ânimo para glorificar a Deus, porque para tu glorificar a Deus, a tua alma tem que estar em comunhão com Deus. Olha, meu irmão, para um crente abrir a boca e dizer, eu te amo, Jesus, eu te glorifico, Jesus, eu te adoro, Jesus. Meu irmão, precisa ter crença. Além de ter crença, precisa estar em sintonia. Tem muito irmão que eu vejo aqui, a gente dá um microfone, tem irmão que canta, que faz uma zoadona, mas meio que está batendo em lata vazia. É porque a comunhão com o papai é pouquinha. A comunhão com o papai é lá embaixo. Agora, quando a comunhão com o papai é grande, até quando tu caminha, o povo diz, esse aí é um homem de Deus. A mulher diz, meu velho, olha aí, esse homem que passa aqui por nós é o quê? É um santo homem de Deus. É desse jeito. Aí a pessoa vai, pronto. Eu disse assim. É ou não é, irmãos? Pronto, um homem de Deus pode ter voz, um homem de Deus pode ir lá fora. Eu discuto as coisas, rebato diversas ideologias, sou a favor da família, sou a favor do direito, sou a favor... Eu sei dessas questões. Agora, para isso aí nós temos uma Constituição, para isso aí nós temos os homens que são estabelecidos, se errarem vamos batalhar. Agora, você que é cristão, você tem que ter cuidado com a sua salvação, porque senão você vai ser um crente na igreja frio, seco e vazio e sem a alegria da salvação. E a pior coisa para um crente é ele perder a alegria da salvação. Quando chega num culto como esse, ele está morto e cansado. E aí senta e fica roncando o culto todinho. Tem uns dois aí que eu estou vendo daqui, desse jeito. Mas que Deus tenha misericórdia. Né? Tem uns que é por causa do trabalho mesmo, trabalhou pesado o dia todo, aí está cansado, a gente entende. Mas tem outros que é porque é o seguinte, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, olha para cá, olha para mim. Isso aqui é comunhão com Deus. Para tu ter desejo, para tu ter anelo pelas coisas de Deus, tu tem que estar saturado pela palavra. Até um hino, quando você vai cantar um hino, que você está cheio da graça de Deus, até a tua maneira de cantar, a gente vê Deus na tua vida. A gente vê o louvor que flui do coração, né? Assim, é coisa da alma, Aí tem uns que faz um show, grita, faz uma zoadinha, aí pronto. Na hora que ele termina de cantar, eu conheço muito cantor, que ele está fazendo aqui a zoadona, pei. Aí quando ele diz amém, acaba, porque a zoada é só ele mesmo que está fazendo, meus irmãos. Não é o Espírito Santo tocando na alma. Não é o Espírito Santo quebrantando. Aí é diferente. Você vai ver agora também o posicionamento do pastor Rodrigo Silva e sua denominação sobre o cristão e a política. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos ao vídeo. Mas por ser um líder religioso, a igreja a qual eu pertenço, ela tem uma posição muito interessante. Ela não assume postura política oficial
para um candidato. Que eu acho que é o correto, né? Você tá entendendo? Eu também acho. Vou dar um exemplo. Se dentro da igreja, tô falando no caso daí que eu frequento, Tá. Adventista. Se o Cléster tá lá e quer candidatar a deputado federal pelo PSDB, e você quer candidatar pelo PT, qualquer coisa assim, a igreja não vai excluir vocês do rol de membros, não vai ter nada disso. Porém, uma vez que todos os membros participam, não é só o pastor que prega, todo mundo pode pregar, que tem o dom, é claro, né? Pregar, cantar. A partir do momento que vocês dois registraram a candidatura de vocês, daquela data em diante, vocês não podem passar a lição de escola sabatina, não podem pregar, não podem dar discurso, não podem usar o nome da igreja. Legal demais, cara. Por quê? Perfeito. Porque seria uma coisa muito estranha. Por que eu vou dar o púlpito pra ele? E ele vai fazer campanha política. E não vou dar o púlpito pra você. Você tá entendendo? Pra eu poder fazer Então, também. Então a posição da igreja é nesse sentido, ela é de neutralidade. É de neutralidade. A gente, é lógico, tem que orientar as pessoas a alguns princípios de ciência política. Posso dar alguns aqui. Eu não voto por partido, é bom votar por candidato. Eu também, mesma coisa. Você tá entendendo? Não voto por partido, é bom votar por candidato. Veja a postura que cada um está tomando, o que está mais condizente com aquilo que você acredita, com aquilo que você não acredita, etc, etc. Respeite o outro, procure saber a filosofia política que está por detrás daquilo, não vá tanto pelo marketing, seja ele de que natureza for, procure estudar essa orientação, a gente procura dar. Lógico, não vou ser também ingênuo aqui. São 2 milhões de adventistas no Brasil. Eu vou dizer que todo mundo segue fielmente o que eu estou falando? Seria muita estupidez minha. Pode ser que eu estou falando isso e alguém fala assim, mas eu conheci uma igreja em tal lugar que o vereador tal foi lá na igreja e falou. Pode acontecer, mas oficialmente está errado. Tá certo? Está errado. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Conviver com as diferenças. Eu acho que qualquer rotulação ou generalização de grupos, de partido, ela pode cair para estupidez. Você está entendendo? E termino a minha fala sobre isso aqui colocando um princípio bíblico. Eu tenho meu candidato. Mas se o outro ganhar, eu tenho a obrigação bíblica, isso é bíblico, de respeitar quem está no poder e ser um bom cidadão a despeito de quem está no poder. Pela Bíblia, eu só tenho um direito de desobedecer ao governo. O dia que, é bíblico isso aqui. O dia que o governo impuser uma lei que vá contra um princípio bíblico que eu acredito. Por exemplo, se o governo amanhã instituir que todo mundo vai ter que adorar uma imagem de escultura dele mesmo, quem não fizer isso vai ser morto, então eu vou ser morto. Tá certo? Agora, se o governo instituir que o imposto de renda vai ser dobrado, biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que é de César. Não tem escolha, né? Mas tem a sonegação. Mas aí... Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma, só perdeu para Calígula. Mas note-se que respeitar a autoridade não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem coisas que a gente não tem escolha. Se o presidente for eleito, quem for agora presidente próximo, eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. Por mais que eu abomine ou eu particularmente, assim, sem querer entrar em polêmica, respeitando as posições de cada um e tudo mais, pra mim, eu sou isentão mesmo, eu sou neutro, eu não voto desde 2012. O Bolsonaro ou o Lula que estivesse no poder, eu, Rodrigo, não tô aplicando pra você não, eu jamais viria a público pra xingar de safado, sem vergonha, qualquer coisa. Isso eu faço. Na minha posição, eu escolho mesmo. Na minha posição, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade, sabe? É bíblico. Se ele tá lá, porque Deus deixou. E é lógico, isso não significa que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais, mas eu acho que o problema da política hoje, Cléster, é justamente esse. As pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não tá perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Acho que esse é o ponto.